Olá a todos, o meu nome é Alan Ribeiro e você está no ADM Sem Limites, porque não existem limites para um administrador. E hoje a nossa aula do curso de Administração Científica é sobre desenho de cargos e tarefas. Pois bem, vamos então para o nosso computador, vamos para os nossos slides, né? Desenho de cargos e tarefas. Basicamente, o que é o desenho de cargos e tarefas? O desenho de cargos e tarefas nada mais é do que uma organização de quem faz o que, como se faz, a quem se subordina e de quem é subordinado. Então, basicamente, o que vem a ser o desenho de cargos e tarefas? Quando se fala eu vou desenhar um cargo e tarefas numa empresa, se fala de que você vai definir quem vai fazer o quê, de que maneira vai se fazer aquilo, a quem aquele alguém vai ser subordinado, para quem aquele alguém manda, ou seja, quem é subordinado a ele, e basicamente essas tarefas de subordinação, como elas se enquadram entre si, como elas se relacionam entre si. Então desenhar cargos e tarefas basicamente é dizer o que alguém vai fazer e a quem ele deve se reportar, a quem ele vai mandar. Olha só, agora o que você tem que entender disso tudo aqui, tá? É que para que se desenhe cargos e tarefas, é necessário que a pessoa tenha estudado bem aquele cargo, bem aquela tarefa, porque ele vai dizer como aquela pessoa vai fazer. Então ele vai ter que ter estabelecido um método, vai ter que ter padronizado. Veja que tudo isso depende das aulas anteriores, a aula de estudo de tempos e movimentos, análise do trabalho, divisão do trabalho. Então são coisas que estão intrarrelacionadas, né? Relacionadas entre si. E isso é muito importante para que você entenda. Não quero que você olhe essa aula só como eu estou aprendendo sobre desenho de cargos e tarefas. Isso que você está aprendendo, você pode colocar na prática dentro de uma empresa, dentro de uma organização. Você só tem que entender como a coisa funciona. Mas vamos continuar a aula. Ok. O que vem a ser então uma tarefa, né? O que é tarefa? A tarefa, ela é toda a atividade executada por uma pessoa no seu trabalho dentro da organização. Nós falamos muito aqui, o exemplo que eu mais dou aqui nesse curso de Administração Científica é sobre o apertar parafuso, né? Então, o que acontece? O apertar o parafuso é uma tarefa. A tarefa, ela é a unidade mínima. Você pensa bem comigo, o que tem menor do que apertar o parafuso? Não tem. Agora, também tem a tarefa de colocar o parafuso lá, apertar o parafuso com a chave. Ok, são duas tarefas diferentes. Veja que colocar o parafuso é uma tarefa mínima. Não tem tarefa menor do que essa. Assim como não tem tarefa menor do que apertar o parafuso. E também, tudo isso são... Agora imagina o seguinte. Imagina que um único operário é responsável por colocar o parafuso e apertar o parafuso. Isso é o que ele faz. Então ele tem duas tarefas que ele executa. Colocar o parafuso e apertar o parafuso. Essas duas tarefas que ele executa, vamos supor que ele só execute isso. Então o cargo dele é fazer essas duas tarefas. Vamos entender melhor sobre isso. O que vem a ser um cargo? Ok? O que é um cargo? Muito bem, cargo é o conjunto de tarefas executadas de maneira cíclica ou repetitiva. Então, voltando aqui, imagine que o cara tem que colocar o parafuso e apertar o parafuso. Isso são mais de uma tarefa, ou seja, é um conjunto de tarefas. Um conjunto de tarefas é o cargo daquele cara. Aquele cara tem um cara que supervisiona ele, então ele tem a quem se reportar. Talvez ele não tenha ninguém a quem mandar, só mande no seu próprio trabalho, mas tudo bem. Porque se o desenho de cargo dele foi
desenhado assim, se o cargo dele foi desenhado assim, significa que ele não tem ninguém abaixo dele, só acima. A questão toda aqui é que o cara, ele tem um conjunto de tarefas que ele executa, ele tem a maneira como ele vai executar, ele não pode apertar aquele parafuso de qualquer jeito, nem colocar de qualquer jeito, ele tem que colocar e apertar da maneira padrão, maneira que foi estabelecida para o cargo dele. Ele tem o supervisor, quem ele deve se reportar, que está ali vendo se o trabalho dele está sendo feito conforme o desenho de cargo. E ele tem ali, basicamente ele tem esse conjunto de tarefas, talvez ele tenha outras tarefas para executar. Talvez depois que ele acabe de colocar o parafuso e apertar o parafuso, ele vai fazer outra coisa, que faz parte também do cargo dele. Tá? Então o que tem o cargo é um conjunto de tarefas. A tarefa é a unidade mínima, é a menor coisa que ele pode fazer dentro do cargo. As várias tarefas que ele faz são o cargo, ok? Acho que ficou bem claro sobre isso. Mas vamos continuar aqui na aula. Muito bem. Mas como se desenha um cargo? Basicamente, nós temos aqui que se especifica as suas tarefas, se especifica os métodos, se especifica as relações de subordinação e se especifica as relações entre os cargos. Vamos entender melhor sobre isso, tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa para se desenhar um cargo é se especificar as tarefas. Quer dizer, dentro desse cargo que a pessoa vai ocupar, que tarefas ela vai fazer? Ela vai martelar, olha, voltando aqui, por que eu falo tanto de apertar parafuso, colocar parafuso, martelar prego? Porque basicamente na época da administração científica, esses eram as tarefas que eram feitas. Não é que nem hoje que você tem uma pessoa no computador, que você tem grandes escritórios. Esse trabalho de gerência foi focado em outra escola da administração científica, em outra escola de administração. Mas hoje em dia é diferente, mas naquela época esses eram os objetivos dos trabalhadores, dos operários. A administração científica foi aplicada nas fábricas. Então era assim mesmo, era puxar, era carregar, era levantar, era apertar, era desenroscar. Era o que acontecia naquela época. Então, basicamente, quando se fala de administração científica, de ORT, está se falando dessas relações que aconteciam dentro das fábricas, ok? Dentro das fábricas. Poxa, bacana, legal. Agora, olha só que coisa interessante. Quando se desenha um cargo, a primeira coisa que se faz é dizer que tarefas aquele cargo vai ter. Essa pessoa que tem esse cargo vai fazer isso, isso, isso e isso, ok? São as menores unidades. Legal. E qual é qual o próximo ponto, né? Podemos dizer assim. O próximo ponto é a especificação dos métodos. Em outras palavras, ele vai dizer o seguinte: de que maneira essa tarefa vai ser executada. Em outras palavras, não basta dizer só que ele vai apertar o parafuso. De que maneira ele vai apertar aquele parafuso? Não basta dizer só que ele vai martelar. De que maneira ele vai martelar? Aí você talvez pense, mas só existe uma maneira de martelar. Não. Se for estabelecido que ele tem que dar 3 marteladas para conseguir colocar o prego, então ele tem que dar 3 marteladas para que o prego fique bem seguro. Mais do que isso, já saiu do desenho de cargo dele, já saiu do padrão de trabalho dele, já perdeu a eficiência. Está entendendo? Os caras, na época da administração científica, eram muito exigentes com relação ao método que se utilizar. Porque antes, todo mundo fazia do seu jeito. Quando a administração científica veio e disse, não, cada um vai fazer do jeito que foi pré-determinado. Então, a administração científica veio a ser a primeira a tentar fazer essa relação, essa divisão de cargos e tarefas. Ok? Então, por isso, nós temos aqui que não basta dizer qual é a tarefa, mas dizer qual método vai ser executado naquela tarefa, como aquela tarefa vai ser executada. Perfeito? Vamos continuar. Então nós também temos aqui que se especifica relações de subordinação. Então quando se desenha um cargo, primeiro se diz qual vai ser a tarefa, depois se diz como aquelas tarefas serão feitas e posteriormente se fala quem manda em quem. Quer dizer, você está subordinado a quem? Quem está subordinado a você? Se você um dia estiver numa empresa e você tiver que desenhar os cargos dela, você vai ter que fazer tudo isso.
Você vai ter que dizer o que o cara vai fazer, de que maneira ele vai fazer e a quem ele se reporta e quem ele manda, quem é subordinado a ele. Então isso é desenhar cargos e tarefas. Mas também, desenhar cargos e tarefas é especificar as relações entre os cargos. Em outras palavras, o que são as relações entre os cargos? De que maneira cada cargo trabalha para chegar no ponto final, para terminar a tarefa. As tarefas, elas têm sempre um objetivo. Por exemplo, apertar um parafuso não é só por apertar parafuso. Ah, vou apertar parafuso. Mas está apertando parafuso do quê? Para que aquele parafuso está sendo apertado? Ah, porque no final vai ser construído um grande carro bonito. Ah, então o objetivo final é construir o carro. Então, a tarefa de colocar o parafuso, de apertar o parafuso, de bater o martelo, de botar as peças, tudo isso são tarefas mínimas, são menores unidades que no final vai fazer o carro pronto. Por isso é que cada um fazendo as suas tarefas, no final tem o resultado. Em outras palavras, você pode ter várias pessoas em vários cargos diferentes, mas embora vários cargos diferentes estejam executando tarefas diferentes, no final o resultado vai ser o mesmo. O mesmo no sentido de eles vão alcançar o que eles querem. Então, não basta apenas dizer qual tarefa vai ser executada, dizer como vai ser executada, dizer quem manda em quem. Também é necessário dizer de que maneira as tarefas que estão sendo realizadas independentemente, elas se relacionam para alcançar o resultado final. Isso é desenho de cargos e tarefas. Se você tiver alguma dúvida, você pode perguntar abaixo que eu vou responder. Mas é isso, entendeu? Não tem muita coisa para te dizer além disso. Mas quais as vantagens de desenhar os cargos e tarefas? Para que desenhar cargos e tarefas? Vamos entender sobre isso. Quais são então as vantagens de desenhar cargos e tarefas? A primeira das vantagens é a diminuição de empregados com qualificações mínimas e salários menores, reduzindo os custos de produção. Então imagina o seguinte, imagina que você é um operário de uma fábrica e você tem que botar parafuso, apertar parafuso, retirar parafuso, colocar peça, bater martelo, fazer isso, fazer aquilo. Você tem várias tarefas para você fazer. Você fica sobrecarregado, você precisa de uma qualificação maior. Então você precisa de mais treinamento, você precisa de mais tempo para você ficar pronto. Tudo isso é dinheiro, tudo isso é um custo que a empresa está gastando com você. No entanto, quando se divide, se desenha cargos e tarefas de maneira bem específica, onde aquele cara sabe exatamente o que ele vai fazer, como ele vai fazer, eu ganho tempo. Eu não só ganho tempo, ganho eficiência, ganho produtividade. Isso significa o seguinte, que os meus custos vão reduzir com aquele empregado. É diferente eu pegar um empregado que só vai martelar e pegar um empregado que faz um monte de coisa, tem uma qualificação maior. Então eu consigo treinar esse cara mais fácil, eu consigo também trocar ele fácil. Tipo, esse aqui não tá fazendo trabalho do direito, coloco o outro, rapidinho eu treino, rapidinho tá pronto. Diferentemente seria se ele tivesse uma tarefa complexa. Então desenhar o cargo tem essa vantagem. Você já define o que a pessoa vai fazer, como ela vai fazer, fica fácil de treiná-la. E aí, como fica fácil de treiná-la, então ela acaba por fazer o trabalho de maneira mais eficiente, reduzir os nossos custos como donos da empresa, ok? Qual é a segunda vantagem? A segunda vantagem é justamente a que eu acabei de falar, que ela minimiza os custos de treinamento. Como o operário não vai ter que aprender muita coisa, então eu vou treinar ele mais rápido, o custo vai ser menor, ele vai aprender logo, e isso vai nos ajudar. Terceiro, redução de erros na execução, diminuindo os refugos e as rejeições. Como assim? Quando você tem uma tarefa complexa demais, a tendência é você errar mais. Quando você tem uma tarefa mais simples, a tendência é você acertar logo. Então, tudo que você tem que entender é isso. Que quando se desenha cargos e tarefas e ela fica simples, fácil de entender, é tudo padronizado, você tem menos erros. Isso é uma vantagem para o funcionário, isso é uma vantagem para a fábrica, uma vantagem para o patrão. Entendeu? Então, basicamente, mais uma das vantagens dos desenhos de cargos e tarefas. Outra coisa, facilidade de supervisão, permitindo que cada supervisor controle um número maior de subordinados. Então, imagina o seguinte, você é um supervisor de uma fábrica. Você tem que supervisionar
vários empregados, vários operários, e cada um com tarefas extremamente complexas. Como você vai fazer isso? Como você vai saber se eles estão errando ou acertando? Você vai ter dificuldade porque as tarefas são complexas. No entanto, se as tarefas forem mais simples, você vai conseguir supervisionar mais gente, porque afinal de contas estão fazendo tarefas simples e muitas vezes estarão fazendo a mesma coisa, terão o mesmo cargo, as mesmas tarefas. Então, quanto mais simplificado for a tarefa, maior é o número de pessoas que você poderia supervisionar, porque é simples fazer. Tá entendendo? Então também tem essa vantagem do desenho de cargos e tarefas. Não que o desenho de cargos e tarefas hoje em dia não significa que a pessoa faz uma coisa simples, mas naquela época, quando se desenhava cargos e tarefas, se dizia que aquela pessoa ia fazer tarefas simples de uma maneira simples, da melhor maneira possível. Então naquela época essa é uma vantagem muito grande. Ok, mas também tem o aumento da eficiência do trabalhador, permitindo maior produtividade. Tem muito do que falar disso aqui, basicamente foi o que eu te falei. Se o cara tem coisas simples para fazer, se o cara sabe o que ele vai fazer, a maneira que ele vai fazer, então ele aprende tudo rápido, faz tudo mais rápido, é mais eficiente, produz mais. Simples assim. Então, nós temos aí esses pontos no que diz respeito ao desenho de cargos e tarefas. Veja que não é muito difícil. Resumindo tudo, desenho de cargos e tarefas, basicamente, é dizer que tarefas vão ser executadas, de que maneira vai ser executado os métodos, né? Quem manda em quem supervisiona, quem obedece, a quem está subordinado a pessoa e de que maneira esses cargos trabalham em conjunto para conseguir o resultado final. E isso é desenho de cargos e tarefas. Então, quando alguém sentar para desenhar cargos e tarefas, o que aquela pessoa vai fazer? Traz isso para o seu dia a dia. Você é dono de uma empresa e você vai estar montando uma empresa e você vai começar com 3 funcionários. O que cada um dos funcionários vai fazer? Você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai fazer aquilo outro. Senta e desenha, coloca num papel o que cada um vai fazer, de que maneira vai fazer, quem manda em quem. No caso só tem 3, ninguém vai mandar em ninguém, mas você vai mandar neles. Então você tem que desenhar a sua posição nisso tudo. E de que maneira eles, trabalhando em conjunto, vão alcançar o objetivo da sua empresa. Ok? Então, basicamente, é isso. Se você tiver alguma dúvida, você pergunta. Tá? Nós vamos continuar com a aula de administração científica. Cada vez nós vamos colocando mais e mais aulas aqui. Vamos crescendo, vamos nos tornar um canal de administração referência em todo o Brasil. E nunca se esqueça que não existem limites para um administrador.